Crônicas do Amanhecer de 11 de dezembro de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Ezra Miller acredita ser a reencarnação de Jesus e tem altar para ele mesmo. Parte 2. As polêmicas envolvendo Ezra Miller estão cada vez mais intensas. Nesta segunda, 19, a Vanity Fair fez um perfil do astro falando sobre o declínio na carreira do intérprete do Flash, da DC Comics, envolvendo problemas de saúde mental e o vício em drogas. Segundo a reportagem, Ezra acredita que é a reencarnação de Jesus Cristo e que em sua fazenda em Vermont, cidade dos Estados Unidos, ele tem um altar dedicado ao culto de si mesmo. O imóvel também conta com munições, maconha, plantas, figurinos do Flash e celulares de algumas das mulheres que o visitaram nos últimos anos. Em vários momentos ele forçou as mulheres a colocarem seus celulares no altar quando elas o visitam, além de outras coisas, revelou uma fonte que não teve a identidade revelada. O protagonista de Precisamos Falar sobre Kevin também alega que o Flash é aquele que estabiliza o multiverso, assim como Jesus. A fonte também revelou que ele surtou com a atriz Susan Sarandon. Ele surtou recentemente. Chegou a exigir que a Susan Sarandon vá homenageá-lo no altar porque ela não o convidou para um jantar, contou. Os representantes da atriz se pronunciaram e disseram que os dois são amigos de longa data e tudo não passou de uma piada. A reportagem também aborda a relação de Miller com a ativista adolescente Tocata Iron Ace. A assessoria dele disse que eles têm uma relação platônica, mesmo que eles estejam se relacionando há 6 anos. O Ezra é Jesus e a Tocata uma deusa aracnídea nativo-americana e a união deles deverá ser responsável pelo apocalipse. E eles acreditam que essa é a verdadeira razão pela qual ninguém quer os dois juntos. A reportagem entrou em contato com a mãe da jovem, Junping Agli, que detalhou a relação dos dois. Eles dizem ser espécies de messias que vão liderar uma revolução indígena. Ele diz que está de passagem pelo mundo com humildade indígena e alerta espiritual, mas na verdade não tem nada disso. Ele não se importa com nada. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que Jesus era um espírito puro. No Livro dos Espíritos, questão C, ele afirma: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro a transição é insensível, nos limites os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou, também, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Allan Kardec divide os espíritos em 3 ordens. Na base estão os espíritos imperfeitos com predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Na segunda ordem estão os bons espíritos cuja característica é a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais.
Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Acima das duas ordens inferiores está a primeira ordem dos espíritos puros. Suas características gerais são: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de dezembro de 2022.